Código de Defesa do Consumidor. O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, CDC, é no ordenamento jurídico brasileiro um conjunto de normas que visam a proteção aos direitos do consumidor, bem como disciplinar as relações e as responsabilidades entre o fornecedor, fabricante de produtos ou prestador de serviço, com o consumidor final, estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidades. Entrou em vigor em dia 10 de março de 1991, em todo o território nacional. Alguns dos direitos que o Código dá ao consumidor. Primeiro, informação a respeito do produto. Segundo, informação a respeito da empresa. Terceiro, arrependimento em até 7 dias. Quarto, devolução e troca. 5, garantia. 6, cumprimento da oferta. 7, segurança no pagamento e nos dados. Quais são as principais reclamações dos consumidores? Cobranças indevidas, descumprimentos de oferta, dificuldade de comunicações, produto com defeito e vício e falta de informação. Por que é importante? O CDC traz uma série de medidas protetivas que visam resguardar e garantir os direitos dos consumidores, mas, sobretudo, procurar estabelecer uma relação harmoniosa e equilibrada entre os fornecedores e consumidores, como forma principalmente de fomentar o mercado de produtos e serviços. Opa, amigo, coloca pra mim R$60 de gasolina comum, por favor. Ah, sim, perfeitamente, senhor, pode deixar. Tá aqui, senhor, coloquei R$600 de gasolina, é crédito ou débito? Não, mas espera aí, eu não pedi R$600 de gasolina, eu pedi 60, eu fui muito claro. Não, mas o senhor vai ter que pagar essa diferença aí. Não, o consumidor não pode ser prejudicado por um erro do estabelecimento. Você colocou gasolina a mais. Eu não tenho obrigação nenhuma de pagar por essa gasolina a mais. Isso é considerado amostra grátis porque não foi algo que eu solicitei. Você pode até tentar retirar a gasolina que foi colocada a mais do tanque, sem, óbvio, prejudicar o meu carro. Mas pagar por essa diferença, eu não tenho obrigação nenhuma e nem tenho dinheiro para pagar isso. Caramba, então eu vou tentar retirar a gasolina excedente do tanque do senhor. Mas como é que o senhor sabia de tudo isso, hein? Isso aí é muito simples, né? Eu sigo... Um pouco mais sobre o Código. Dia 11 de setembro, o Código de Defesa do Consumidor CDC completará 33 anos. Criado pela Lei nº 8.078, no ano de 1990, ele é o principal instrumento de garantia dos direitos dos consumidores. O CDC foi fruto da redemocratização do Brasil e da criação da Constituição Federal de 1988, que previa a criação de uma legislação específica para regular as relações de consumo. Ainda hoje, o código se mantém efetivo e prova disso são as atualizações que recebe frequentemente para abranger a gama cada vez mais vasta de produtos e serviços que estão disponíveis para a população. O PROCON-RS se pauta nas determinações do CDC para garantir os direitos individuais e coletivos dos consumidores gaúchos. A população hoje está mais consciente de quais práticas são regulares e irregulares, o que incentiva a nossa instituição a sempre estar a par das necessidades apresentadas pelo nosso público. Como era o Brasil em 1990? No Brasil, os anos 90 começaram com a instabilidade com confiscações de poupanças do presidente Fernando Collor. Os negócios escusos de Collor mais tarde levariam milhares de jovens mobilizados por uma forte campanha de mídia a criarem o movimento dos caras pintadas e pediram seu impeachment. Era o governo Collor. O governo Collor, também denominado como Era Collor, foi um período da história política brasileira iniciado pela posse do presidente Fernando Collor de Mello, em 15 de março de 1990, e encerrado por sua renúncia da presidência em 29 de dezembro de 1992. Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito pelo povo desde 1960, quando Jânio Quadros venceu a última eleição direta para presidente antes do início do regime militar. Seu afastamento em 2 de outubro de 1992 foi consequência da instauração de seu processo de impeachment no dia anterior, seguido por cassação. Eu odeio poucas coisas na minha vida, mas esse cara eu odeio do fundo da minha alma. Vamos lá. Fernando Afonso Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito a assumir a presidência do Brasil após o fim da ditadura militar. Nascido no Rio de Janeiro e membro de uma das famílias políticas coroneiristas mais influentes do estado de Alagoas, o cara iniciou sua vida política como prefeito em 1979, para depois assumir como deputado em 82, para depois acabar como governador do estado de Alagoas em 87. Com o fim da ditadura, ele criou o próprio partido, PRN, e com o auxílio publicitário descarado da Rede Globo, ele acaba sendo eleito presidente em 1990. E com um discurso de
nossa bandeira é verde, amarelo, azul e branco, mas isso não veio ao caso. De qualquer forma, durante o final do governo Sarney, e devido ao milagre econômico dos anos 70, o país vivia um processo inflacionário assustador, com índices de desvalorização da moeda que eram terríveis. E com a eleição do cara, a ideia principal de qualquer candidato era se livrar da inflação. E como ele conseguiria fazer isso, você me pergunta? Fazendo justamente aquilo que ele falou que ele não iria fazer na campanha dele, que era confiscar as cadernetas de poupança acima de 50 mil cruzados novos. Veja bem, a ideia do cara era segurar o consumo da população para tentar gerar uma diminuição dos preços e parar com a inflação. E havia a promessa de devolver esse dinheiro 1 ano e 2 meses depois, com dinheiro corrigido com pelo menos 6% de juros. O que, obviamente, acabou dando errado. O dinheiro não foi devolvido, muitas famílias perderam tudo nessa brincadeira e houve uma onda de suicídio bizarra no país, quando as pessoas perceberam que tinham perdido todo o dinheiro da vida. E o que rolou no final das contas foi justamente o inverso do desejado. Um caos generalizado começa a rolar e os preços começam a variar diariamente. Você acordava de manhã para ir na padoca e o teu pão na chapa que valia 50 cruzados, no dia seguinte valia cerca de 170 cruzados. Ou seja, o consumo no Brasil foi reduzido a nada e com uma população completamente perdida. E enquanto isso rolava, o cara vivia aparecendo em escândalos na TV. Enquanto a população vivia anos de fome, o cara desfilava na Lagoa Central de Brasília com um jet ski. Até que a gota d'água começa a rolar quando vem à tona um escândalo de corrupção que teria rolado durante a campanha do cara, o famoso escândalo PC Farias, onde o cabo eleitoral do cara supostamente manipulou contratos para indicar funcionários fantasmas, para poder criar documentos e contas bancárias falsas para lavar dinheiro de campanha, sendo denunciado pelo próprio irmão, em 92, que provocou a instauração de uma CPI para investigar o caso. Desesperado, ele pede para a população em rede nacional para se manifestar em seu apoio vestindo verde, amarelo, azul e branco, as cores da sua campanha. E no dia seguinte, a juventude vai em massa para as ruas, simbolicamente vestindo preto e com as caras pintadas, ou seja, ele já não tinha apoio popular naquela época. E quando sai o veredito de culpado por crime de responsabilidade na CPI, o cara renuncia para tentar salvar os próprios direitos políticos, mas o STF ignora o pedido de renúncia e instaura o impeachment do cara. Coincidência ou não, a única testemunha que poderia realmente provar o processo de corrupção do cara, o PC Farias, é encontrado morto junto à sua namorada, Suzana Marcolino, em junho de 1996. Para concluir, o cara foi responsável direto e indiretamente pelo sofrimento de milhões de pessoas por conta de um plano econômico montado nas coxas, e irresponsavelmente tirando o potencial de compra do povo brasileiro. Sinto muito a quem se sentiu ofendidinho, perdão pela falta de detalhes, eu só tenho 3 minutos. Se gostou, me dá um coraçãozinho e não se esquece de me seguir para não perder nada. Qualquer dúvida, manda nos comentários que eu respondo com todo. Perguntas frequentes sobre o código. Fui vítima de dano material ou moral. Posso ser indenizado? Sim. O CDC reforça que o consumidor prejudicado tem o direito de ser indenizado. No entanto, é preciso saber como a ocorrência será enquadrada. 2. Me arrependi da compra. Posso devolver o produto? Segundo o artigo 49 do CDC, o consumidor tem direito de arrependimento somente em compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Com isso, o usuário terá 7 dias para desistir do contrato a partir do ato da assinatura ou após receber o produto em mãos. 3. Sofri uma cobrança indevida e paguei. Vão devolver o meu dinheiro? Sim. O consumidor que sofreu uma cobrança indevida tem o direito a receber de volta o dobro do valor pago a mais, com o acréscimo da correção monetária e juros legais. Cultura na época dos anos 90. Uma década conectada, no tempo em que a novela Malhação era na academia, o cabelo armado era moda, o Tamagotchi fazia a cabeça das crianças, Lula ainda era oposição, e o amor de Zezé Camargo e Luciano embalava os romances.